Então, boa noite mais uma vez. É com alegria e o coração um pouco aflito que a gente aceita o convite para conversar entre nós mesmos sobre uma exortação tão difícil quanto esta, de João. Eu trouxe um caminho ali de paisagem que eu não canso de me admirar da misericórdia do Criador, que põe a gente num mundo chamado de provas e expiações, mas com tanta beleza, com uma beleza tão variada. Ele é um artista de uma criatividade sem fim. Então, a gente, olhando para um caminho desse aqui, a gente até diria: endireitar o quê? Tô dando. Muito bem, então, esse tema de hoje é o capítulo 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, livro ditado por Emmanuel para o Chico Xavier. E tem como o título e a própria epígrafe a fala de João Batista. João foi quem gritava: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essas aspas, essa epígrafe, está no Evangelho de João, não o João Batista, mas o João Evangelista. E então eu gostaria de começar compreendendo melhor esse conselho do João. Mas antes, vamos nós ver o próprio texto. Olha como o capítulo é pequeno. Eu ousei trazer o capítulo, então, para vocês, e depois eu dividi o capítulo em seis, fiz como um hexágono, seis pedacinhos, dialogando com o livro dos Espíritos, para compreender cada parte da mensagem de Emmanuel. Endireitai os caminhos. A exortação, o conselho do precursor, o precursor é João Batista, permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam essas criaturas desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Elas não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta a elas dedicação ao bem de si mesmas. Correm ao encalço do Mestre Divino. Essa palavra é diferente porque é atrás dele, né? Como se estivesse tentando alcançá-lo por trás, assim, pelo pé. Correm a ele, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso
retificar, corrigir a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, que a gente é desses, que erra, erra de novo, sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Eu estou pregada aqui e estou rogando para ir para um lugar que não tem nada disso que eu adoro aqui. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador. O Salvador que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se tu queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e vai senti-lo ao teu lado com a sua bênção. Então, sabendo disso, a gente olha para aquela paisagem e já diz assim: ah, tá. Então, não é para pegar enxada e arrumar esse tipo de caminho aqui, não, não. É um caminho mais difícil, muito mais difícil de endireitar. Nós vamos então para a primeira parte que eu separei, que foi a compreensão do chamado, da exortação. Os, a epígrafe lá do livro de João diz: ele é a voz que clama no deserto. Aí eu fui ao livro de Isaías para compreender. Está escrito isso lá de que jeito? Exatamente do jeito que os meninos falam lá nos evangelhos. Não só em João, mas a gente vai ver aqui o de Mateus, o de Lucas também. É o capítulo 40, o verso 3 diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Olha o livro de Mateus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E Lucas fala um pouco mais. Lucas não viveu ali com Jesus, não era um dos 12. Depois ele soube da história, Paulo contou para ele, ele próprio visitou Maria, então saiu coletando depoimentos posteriores. Ele precisava, portanto, dar mais provas da veracidade da sua palavra. Então, olha o que ele faz. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconides, e Lisânias era tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. E aí vem aquilo que a gente viu lá no Antigo Testamento. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Então, gente, hoje ainda, esse chamado de João continua ecoando. É melhor vocês endireitarem esse caminho. Ele nos convoca à regeneração das estradas comuns, mas essas estradas estão dentro de nós. É o caminho por onde nós trilhamos, metaforicamente. Não é o da estrada cheia de calçamento que a gente fica trepidando na bicicleta aqui em Santa Teresa, nem é do asfalto cheio de 8 quebra-molas ali em São Lourenço. Não é essa, não. É aquela que a gente escolhe trilhar a cada dia ao abrir os olhos. E que à noite a gente ainda está apegado a ela, como se fosse uma pátria. É, portanto, um apelo à transformação interior. Então, eu fui ao Livro dos Espíritos, tentar entender, gente, por que esse trem é difícil assim? E a gente continua aqui apegado ao erro, ainda precisando que João nos diga:
Endireita esse negócio, endireita isso aí. Pergunta 120 é curiosa, porque a resposta, na verdade, aqui é. A pergunta é assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eu me surpreendi na época com a resposta que diz: não, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Porque a gente já quer condenar, né? Ao perguntar isso, a gente já quer dizer: você é malvado. Não, mas aí vem a resposta que diz: calma aí, as pessoas estão aprendendo. A 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta já começa com uma pergunta: eles não têm livre arbítrio? Deus não os criou maus. Deus os criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto muita aptidão também para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Uma vez eu vi o Rossandro Klinger dizer: mas a gente faz essas coisas erradas porque a gente gosta. É muito dolorido isso. A gente fica ali dizendo: desculpa aí, foi mal, mas você está fazendo porque você gosta. Precisa deixar de gostar, é um desapego. Isso é tão difícil. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, já que foram criados assim, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Se dissesse sim, hein, a gente ficava sem culpa. A gente ficava: tá bom, então agora a culpa não é minha, porque eu tinha aquele negócio lá que estava me puxando, mas lá vem o balde de água fria de novo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que ele cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Dentro dessa mesma pergunta 122 tem A e B. Eu quis continuar? Você vai ver por quê. De onde vêm essas influências? Vêm dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que ficam felizes, rejubilam com fazê-lo sucumbir. Caiu, uhul! Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. E letra B. Essa influência só se exerce sobre o espírito lá na sua origem? Não. Acompanha-o na sua vida de espírito até que. Isso que me fez continuar entre A e B. Até que tenha conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, tem muita perturbação ao seu redor, é porque você não consegue se controlar ainda. Império sobre si mesmo desmente o nosso orgulho quando a gente diz assim: mas eu sou dono da minha vontade, mas eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Que é nosso orgulho que nos faz erguer a voz para dizer isso, ainda mais nesses tempos de internet gritando tanto. Não, parece que não, parece que não. Nós não temos império sobre nós mesmos e, por isso, os irmãozinhos equivocados ficam aqui ao redor, comemorando a cada vez que conseguem nos fazer cair. E tem conseguido muito, tá? É muito, menino. É muito. A outra parte que eu gostaria de compreender daquele primeiro texto é essa busca pelo Cristo. Lá o Emmanuel nos fala assim que muitos se candidatam à fé. Eu quero ser cristão. Na Igreja Católica tem no catecismo uma pergunta e resposta memorizada. Esses dias a gente estava falando na escola, eu com a aluna minha. Sois cristão? Pergunta o padre e a gente responde, tem que ser desse jeito. Sim, sou cristão pela graça de Deus.
Então a gente entra na fila, a gente quer a paz, a presença divina, mas a gente termina desanimado com as dificuldades, porque os melhores sentimentos nós teimamos em transformar em inquietação. É uma inquietação, e eu chamo atenção para a última palavra, injusta. Porque, como dizia Chico Xavier, não tem ninguém sem culpa por aqui. Afinal, estamos todos aqui. Então, temos que passar por essas dores. É comum que a gente se pergunte, vocês se lembram lá do trecho inicial, onde está Jesus que não vem comigo, por que que não responde aos meus rogos? Livro dos Espíritos, pergunta 317. Depois que morrem, os espíritos continuam apegados à pátria. Eu estou falando de pátria, gente, por causa dessa metáfora do caminho. Esse caminho terreno, esse apego às coisas daqui, deste planeta, desta terra, o apego às coisas materiais. A resposta é assim: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Aqui na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, se a gente ainda está muito inferior, nós ficamos sim apegados a um lugar onde tem muita gente que nós amamos durante a nossa estada por aqui. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas, essas condições variam ao infinito. É difícil até listar o tanto de variedades. Vai de acordo com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Olha que curioso isso. Eles não gostam muito de vir aqui, não. Vamos de novo, ó. Eles são de ordem elevada. Se aproximam da Terra só um bocadinho. Tudo que aí se faz na Terra é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. Pueris significa infantis. Tão infantis aos olhos deles as coisas a que os homens mais importantes se ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo. Quando eles demoram aqui, é que para aí os leva o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Nós conhecemos alguns livros em que está lá o Espírito Puro dizendo, vou lá na Terra. E os irmãozinhos ao redor dizem, mas gente, que canseira, para que você vai lá? Eu estou precisando ajudar um pessoal ali. Pessoal que está mal, está errando demais, eles caem toda vez, eu vou lá dar uma força. Então vem por isso, para nos ajudar. Mas se fosse por eles, ai, trem aqui é muito ruim para eles. Os espíritos de ordem intermediária são os que mais frequentemente baixam a este planeta. E olha esse verbo, baixam. Se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Lá eles parecem que estão vendo melhor, mas eles vêm com mais frequência aqui. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e esses constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Eu vou ter que incluir a visível também. Não é? A grande massa de espíritos encarnados aqui, estamos aqui muito felizes. E aqui aspas, que é um outro trecho do Emmanuel que diz: entre a preguiça e a gula. É um prólogo de um livro aí, um outro, a gente lê tanto. E eu nunca mais esqueci isso, essa definição dos moradores desse lugar, satisfeitos entre a preguiça e a gula. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos, as mesmas inclinações que tinham, estamos falando dos desencarnados aqui, as mesmas inclinações que tinham quando estavam no corpo. Metem-se em nossas reuniões, nossos negócios, nossos divertimentos e tomam parte mais ou menos ativa, segundo os caracteres deles mesmos. O outro lado que eu quero compreender daquela fala do capítulo 16 desse livro é: mas Jesus está do nosso lado, a presença do Cristo. A gente chora, né? Onde está Jesus? Onde está? Olha esse caminho que eu coloquei aqui, ele é suspenso.
É um caminho construído pelas pessoas no meio da floresta, em segurança, né? A gente não anda lá embaixo junto às feras. Diz aquele capítulo, então, esse 16 do Caminho, Verdade e Vida, que o Cristo está ao lado dos discípulos sinceros, que a sua presença se manifesta por meio de mensageiros do amor. São os nossos anjos da guarda, os amigos espirituais. E que o que nos falta é dedicação ao bem de nós mesmos. No livro dos Espíritos, eu fui perguntar se a gente tem que trabalhar mesmo. Que isso dá muito trabalho, né? A necessidade de trabalho é lei da natureza? Pergunta 674. Vocês já se lembram que sim, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo constitui uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhes aumenta necessidades. E os gozos na civilização a gente passa a ter mais necessidades, mais prazeres e, portanto, a gente trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais. Trabalhar são só as ocupações materiais? Pergunta 675. Não, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Mas por que se impõe? Esse perguntador é insistente, né? Mas por que é uma imposição? Ora, é uma consequência da sua natureza corpórea, é o seu corpo mesmo. Tá legal, o trabalho é expiação, mas é ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a inteligência. Sem o trabalho, o homem vai permanecer sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança, seu bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Ou é braçal ou intelectual, isso faz parte do nosso próprio crescimento. Aqui eu trouxe Khalil Gibran, concordando com o Livro dos Espíritos. Tem um trecho lindo em que o camponês pergunta para ele assim, fala, não pergunta, né? Pede, falem-nos sobre o trabalho. E ele diz que quando a gente trabalha, a gente é uma flauta. Através dessa flauta, o murmúrio das horas se transforma em melodia. Que coisa mais poética! Quem não teve a oportunidade ainda, sempre recomendo, Kelly também recomenda fortemente que você leia O Profeta de Khalil Gibran. É muito poético. O texto continua assim: sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e que o labor é uma desgraça. A gente ouve falar disso, mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando este sonho nasceu. Apegando-se ao trabalho, estareis, na verdade, amando a vida. E por que você está falando de trabalho, professora? Na presença do Cristo aqui, trabalhar em função de nós mesmos. É duro o que temos que fazer. Você não pode imaginar que esse endireitar os seus caminhos vai ser uma decisão de hoje para amanhã, vai fazer uma oração fortíssima e não vai precisar vigiar e repetir todo dia uma rotina que é a rotina de qualquer trabalho. Às vezes a gente se queixa do trabalho porque é rotineiro e parece que não tem nenhum que não seja. Não, não sei, não posso afirmar. Mas mesmo aqueles que são artísticos, eu sei, os artísticos, eu sei, são rotineiros. O ator, a atriz tem que memorizar textos. E isso não se parece com a hora do teatro. A gente aprende a tocar violão, e vou te contar, na hora que a gente está começando a estudar ali, não parece muito tocar violão. É uma repetição, uma chatice, não parece muito arte. Não vai chegar onde você quer sem passar por aquilo. A gente assiste ao jogo de futebol, xinga, grita, mas o treinamento não parece muito o jogo. E sem treinar, os meninos não jogam, não, pode ter o talento que for. Se for um cara muito talentoso, mas que falta sempre aos treinos, ele vai ser tirado da seleção. Não vai ficar fora, não tem jeito, porque não há talento que substitua a rotina do treinamento. Você precisa fazer muitas vezes e a gente só é bom no que pratica. Se alguém aqui cozinha bem, é porque já fez muitas vezes. Muitas vezes. Eu e minha amiga Ângela estamos tentando aprender a fazer cozinha inclusiva. Outro dia eu fiz até um doce que deu muito certo, um trequinho chamado
Ai, meu Deus, banoche? Ba... Eu já esqueci até o nome da sobremesa. Funcionou muito bem, sem nenhum açúcar, todo mundo natureba. Levei para uns amigos e a filhinha quer beber. Eu não sei fazer de novo. Ah, eu não lembro nem o nome, tá vendo? Então, se eu não. Ó, mas deu certo. Até o bebê ficou comendo, lambendo os dedos. Funcionou. Então, eu já sei, já estou cozinhando bem? Não estou, não. Não estou, não, porque nem o nome eu me lembro. Você precisa fazer de novo, de novo, de novo, se quiser ficar bom em alguma coisa, inclusive em perceber a presença do Cristo. Tem uma influência que pode nos santificar, que são a dos amigos espirituais, do anjo da guarda. Olha que lindas essas árvores, influenciadas pelo musgo. É bonito de ver, e pelo tamanho delas, deve ser uma convivência pacífica também. Para sentir o Cristo, é necessário retificar a estrada vivida, regenerar os impulsos. Aqui está nosso principal ponto de queda. Que o impulso é assim, sem pensar, né? Quando viu, ui, já foi, já saltou, já caiu. Lá vou eu no livro dos espíritos. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre espíritos mais ou menos elevados que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem, junto de si, outros que o assistem no mal. Então, tem amiguinhos levados e amiguinhos santificados ao nosso redor, chamando uns para um lado, outros para os outros. Parece aquele desenho animado com capetinha e o anjinho, um de cada lado do ombro, que era muito divertido de ver. Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Eles dão sinais? Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Que sinais a gente vê na criatura encarnada para saber, tá indo bem, hein? Esse daqui está conseguindo endireitar os caminhos. Olha a resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Não desanima. Essa palavra todos deixa a gente assim meio assustado, mas não desanima. E quando antecipadamente o ser humano compreende a vida espiritual. Quem é homem de bem verdadeiramente é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, vai perguntar se não transgrediu essa lei, lei da justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Essas são perguntas que eu quero recomendar que a gente tenha na cabeceira, no espelho, naquele lugar que a gente olha sempre. Está lá na 918, ó. As perguntinhas. Eu transgredi essa lei? Eu fiz mal para alguém? Fiz todo o bem que eu podia? Terá alguém hoje queixas de mim nesse dia? Assim que Santo Agostinho fazia, né? A cada noite. Para ver se a gente vai rotineiramente trabalhando pelo bem. É um chamado à transformação. Nessa imagem, a natureza está se transformando mesmo, né? As folhas vermelhas da mudança da estação do hemisfério norte, que por aqui isso é variável. Muitos choram em caminhos de erro. A gente tropeça e chora porque o pé ficou doendo, né? A gente chora, mas olha aí onde é que você resolveu caminhar. Invocam o céu, mas permanecem presos às paixões materiais. E o texto lá nos diz que isso é injusto. É muito torto a gente se dirigir a Jesus nessas condições, porque ele aceitou humilhação e cruz, sem queixas. E a gente escolhe o erro e fica se queixando. A 919 do Livro dos Espíritos vem perguntar um meio, dá aí uma receita, um meio eficaz para o homem se melhorar nessa vida. Gente, esse trechinho aqui está repetido em muitos dos nossos encontros de estudo durante a semana.
Um sábio da antiguidade já disse isso a vocês. Conhece-te a ti mesmo. Está falando da fala divulgada por Sócrates em relação ao oráculo lá de Delfos. Eu fui um pouco mais para trás, tá vendo? Eu estava na 919 e saltei na 893 para perguntar assim, de todas as virtudes, tem uma que manda melhor? Que a gente vai lá nela e diz assim, vou começar com essa daqui, que ela é mais poderosa. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem, todas. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ah, tá. Tem que ser por minha vontade? Não pode ser assim só porque as pessoas estão olhando? Não. Não pode ser assim só porque senão meu pai vai me botar de castigo? Não. Tem que ser tipo só você mesmo. Tem ninguém olhando e você voluntariamente resiste. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal. No sacrifício do interesse pessoal. No sacrifício do interesse pessoal. Em nome de que eu vou sacrificar isso? Em nome do outro, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, o pense nos outros é a receita da felicidade. Já dizia um mestre da literatura brasileira, sem nenhuma intenção de ser espírita nem religioso. Mas essas três palavrinhas, ele encerra a crônica dizendo: pense nos outros, é a receita para ser feliz. Eu falo de Fernando Sabino, de Minas Gerais. Vamos pensar num jeito de aplicar isso, então. Como se nós estivéssemos falando de outra coisa até agora. Aqui, de novo, um caminho construído pelas pessoas que querem atravessar a floresta em segurança. Você deseja a presença de Jesus? Endireita os seus caminhos, regenera seus pensamentos e ações, busca o desapego das sombras, e assim sentirás o Cristo ao teu lado com a sua bênção. E a gente vai ser feliz? Pode o homem gozar de completa felicidade? No livro dos Espíritos, a resposta diz que não. Por isso que a vida lhe foi dada, essa vida aqui corpórea, como prova ou expiação. Mas depende dele a suavização dos seus males e o ser tão... Dele quem? Do homem. Depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Isso aqui parece um paradoxo. Parece, mas só quem experimenta vai lá compreender que quebra a lógica mesmo, quebra a lógica. Tem certas coisas que a gente não tem como contar uns para os outros. Desculpa, não dá. As mulheres, por exemplo, passam pela gestação e não tem como explicar aquilo. O que a gente está sentindo ali, nem com o marido a gente consegue compartilhar, não dá não. Então, isso de você aceitar a dor e então se sentir mais feliz, parece doido demais, mas é isso. Aquele psicólogo espírita, terapeuta Marlon Reikdal, especialmente na pandemia, ele teve um longo trabalho online, atendendo assim, fazendo muitas lives. Uma vez eu acompanhei por um tempo e ele dizia: não, mas a sombra, você precisa abraçá-la. Enquanto você estiver dizendo, não, não, eu não sou assim, não, eu não quero, não, não, e negando e não falando disso, ela continua fortíssima em você. A única forma de suavizar é quando você abraça e diz: olha a sombra que eu carrego e que eu tenho e que eu sou. É apenas na humildade que a gente consegue alcançar essa felicidade, o quanto for possível aqui na Terra, já que plena não vai dar. Pera, o homem vai ser feliz na terra quando a humanidade se transformar, né? Venha a nós o vosso reino. Mas enquanto isso não se verifica, dá para conseguir uma felicidade relativa? Bem, quem é o obreiro da sua própria infelicidade? O homem mesmo. Ele é infeliz porque ele mesmo constrói essa infelicidade. Se ele praticar a lei de Deus, vai se forrar.
a muitos males se forrará. Vai proporcionar a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Porque, como bem diz o Dutra, Haroldo Dutra Dias, a gente ainda tem intestino. Então, plenamente não vai dar, não. A gente ainda vai ter que lutar com a fome, com a dor de barriga, com essas coisas ligadas a esse corpo mesmo, a essa existência grosseira. Mas dá para chegar bem perto. Já estamos nos encaminhando para o final, meus irmãos, que eu trouxe um caminho meio construído por pessoas também, pela plantação ao redor, né? Com muita luz, com muito verde. É um bosque. Quero reiterar que esse chamado de João é um convite muito repetido ao trabalho interior, e quero repetir: trabalho, 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 trabalho. A renovação é o convite, a aceitação da presença viva do Cristo dentro de nós, aceitá-lo dentro de nós. Da boca para fora é muito fácil a gente dizer isso. Vem, eu quero Jesus. Ó, esse cara é pop. Pergunta assim para qualquer indivíduo: aceita, aceita, aceita Jesus? Claro, velho, o cara tem poder. Vou aceitá-lo, mas é que implica um trabalho, uma renovação que aí é que a gente está esbarrando e precisa aceitar o convite do João. Eu trouxe uma música para sintetizar a nossa reflexão, de repente acordar. A minha fala é muito propícia às cantigas de ninar. Minha voz é propícia ao sono. É por isso que eu sou uma professora que falo pouco. Uma das minhas maiores dificuldades aqui em participar dessas programações é esse formato de palestra. Em sala de aula eu não falo. Os meninos trabalham sem parar. Então, que aí quando eu começo a falar, tá vendo? Eles dizem: ai, a voz dela é legal, vamos dormir. Essa música é da nova geração de compositores aqui no Brasil, uma moça jovem. E é bom a gente trazer. Da outra vez também eu trouxe o Martins. É bom trazer esses novos compositores, porque nós temos essa fala um pouco pessimista de achar que não se produz mais música boa no Brasil. Os ídolos estão super velhos, né? Já partindo. Ontem partiu o genial Hermeto Pascoal. A semana passada, Ângela Rorô. Gal Costa, a gente ainda está sangrando com a partida dela. Então, o pessoal fica velho, né? É o que vai acontecer mesmo. Mas nós temos, sim, jovens fazendo músicas. E graças a Deus, alguns nem são sofisticados. Ou seja, eu consigo tocar. Já o Chico Buarque eu não consigo, tá vendo? Então, a Luísa Boé, que é a autora dessa música linda aqui. E veja que os jovens estão atendendo ao chamado de endireitar os caminhos. Também por causa dos movimentos da rede, que a rede de computadores, na verdade, permitiu lançar luz sobre uns cantinhos sombrios das minorias que estavam sempre, há muito tempo, muito incomodadas por não terem um lugar. Os pretos, os idosos, as crianças, as mulheres, os homossexuais. E, de repente, nós viemos à luz dizer: uou, isso que vocês estão fazendo sobre nós é muito dolorido, a gente não está feliz, não. Então, por causa desse movimento todo de denúncia e de busca de novas relações, as músicas têm refletido também um pouco desse desejo de uma vida melhor. Foi o que eu enxerguei aqui na música da Luísa, e aí a gente encerra com essa reflexão. De onde eu vim, uma parte de mim não cabia, se sentia só. Ah, um minuto. Eu daí você ativou o som dos músicos. Desculpa. De onde eu vim, uma parte de mim não cabia, se sentia só. Da janela o mundo lá fora parece tão maior. De onde eu
parte de mim se expandiu, o cordão caiu. Fiz meu próprio casulo e saí pra poder voar. Onde estou aprendi a coragem pra me inventar. Pra onde eu vou, eu confio na força invisível que vai me guiar. O meu peito aberto e cansado só procura paz. Pra onde eu vou, uma parte de mim deixo ficar pra trás. Porque quando a vida me chama, eu vou. Atendo ao chamado e vou. Ser melhor do que eu sou não vai vir de me acomodar. Então, se eu tenho que mudar, eu vou. Não vou mais me iludir me contando a mesma velha história. Assumir pra mim mesma essa pele tá contraditória. A ilusão não chegou ao fim. Se a vida quer mais de mim, eu digo sim. Eu digo sim. Pra onde eu vou, eu confio na força invisível que vai me guiar. O meu peito aberto e cansado só procura paz. Pra onde eu vou, uma parte de mim deixo ficar pra trás. Porque quando a vida me chama, eu vou. Atendo ao chamado e vou. Ser melhor do que eu sou não vai vir de me acomodar. Então, se eu tenho que mudar, eu vou. Não vou mais me iludir me contando a mesma velha história. Assumir pra mim mesma essa pele tá contraditória. A ilusão não chegou ao fim. Se a vida quer mais de mim, eu digo sim. Eu digo sim. Sim, todo amor é sagrado. Sim. Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz.